Oi, meu nome é Regina Pereira, eu sou nutricionista da Cardiaziz e nós vamos conversar sobre reeducação alimentar. O tema é como funciona a reeducação alimentar. Mas a pergunta é, o que é, reeducação alimentar? Então, saber como funciona, a gente precisa saber depois de entender o que é. E eu posso dizer para vocês que reeducação alimentar é um processo. E como todo processo, é uma coisa longa, demorada. A maioria dos pacientes procuram a nutricionista pensando que estão em busca de uma reeducação alimentar. Porém, a maioria vai apenas em um atendimento, vai apenas em uma consulta, no máximo 2, está com uma expectativa de receber uma dieta e pronto, parece que a partir daí já está estabelecida a reeducação alimentar. Isso é um comportamento muito comum, na maioria das vezes. Mas o que precisa antes de iniciar então uma reeducação alimentar é que a pessoa entenda qual é a necessidade de se reeducar, ou seja, será que ela está realmente cometendo tantos erros e fazendo tantas escolhas erradas? Ela precisa querer, e precisa querer muito, porque é um processo difícil. Você já é um adulto normalmente, já tem 1 milhão de comportamentos relacionados aos alimentos, já foi educado de uma maneira, com uma família que tem um padrão alimentar de uma certa maneira também muito peculiar e de repente quer mudar. Então pode ser por uma coisa drástica que te aconteceu, de repente um evento cardiovascular ou uma doença, um acidente, alguma coisa grave, ou um amigo seu que faleceu do coração e tal, não, então a partir de agora eu preciso me cuidar, mas esse às vezes não é um grande motivo. Então o motivo ele tem que vir realmente de dentro da pessoa, ela tem que querer mudar por outros motivos, por entender, que o alimento é o nosso remédio. Então, antes de tudo, o primeiro remédio sempre foi o alimento. Tem que entender que é possível, que não é um sacrifício, não pode encarar como um sacrifício. Se você encara a reeducação alimentar como um sacrifício, não faça, não tente, não vai dar certo. Então, a gente tem que entender que todo o processo ele tem começo, meio e fim, e ele é bem demorado para que ele se estabeleça para o resto da sua vida. A gente tem que ir no nutricionista muito mais do que 1 ou 2 consultas. A gente tem que ter um relacionamento muito próximo. Então, a cada vez que você vai na sua sessão, nós vamos conversar, nós vamos trocar ideias, informações. O que interessa para você de um padrão alimentar mediterrâneo, por exemplo? Então, eu posso falar, para você o melhor padrão mediterrâneo, eu passo lá uma dieta no padrão mediterrâneo, e você vai embora para casa. Que reeducação alimentar foi essa? Nenhuma. Então, a gente tem que conversar quais são os benefícios, a relação e inter-relação entre os alimentos e os seus nutrientes. A gente tem que entender que a gente come comida, a gente não come nutriente, a gente não come ômega 3, antioxidante, a gente não come nenhum ácido graxo, a gente come comida. E dentro dessa variação de comer comida, vem as nossas escolhas que estão relacionadas à nossa educação nutricional, que foi lá da nossa infância. Então, reeducar quer dizer pegar todos esses valores e começar do zero, entender. Isso não quer dizer que você não vai mais comer doce, que você não vai mais comer o seu churrasco, que você não vai mais comer o seu lanche. Então, o educado, a pessoa que tem educação nutricional, ela consegue comer tudo que ela gosta, mas ela consegue também gostar de tudo que lhe faz bem. Então, é mais ou menos a mesma história da educação financeira, educação emocional. Então, toda a gente tem que se dar valor para querer para a gente o melhor. E a partir disso, abrir mão de uma ou outra coisa.
Eu acho que, em resumo, é mais ou menos isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar, e se precisarem de mais explicações, a gente continua depois. Obrigada!